Saudações, terráqueos! Tudo bom? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista, no nosso curso EAD de Ciência Universalista. E hoje é uma aula, acredito que mais curta, onde vamos falar sobre introdução a múltiplas vidas. Vimos na aula passada, esse nosso nível consciência 1, que a gente vai falar um pouco sobre a gente, né? Sobre conhecer a nós mesmos. A gente falou um pouco sobre a questão de dimensões, sobre normalidade, sobre a questão da consciência estar além do corpo físico e ser algo multidimensional. E dentro desse contexto, agora a gente vai começar a entrar na questão das múltiplas experiências, das múltiplas vidas. E essa ideia, a gente vai ver aqui agora, que ela é dita já há muito tempo. Esse conceito de transcendência da alma, da consciência, é muito antiga. Por exemplo, salvo engano, foi Pitágoras que absorveu esse conhecimento no Egito, levou para a Grécia, e o Sócrates aí, por exemplo, coloca, ele tinha duas alternativas para a morte: o nada, ou acabou, ou a transmigração da alma, né? Aquela consciência, a alma ir para um outro ser, uma outra coisa. Então, essa questão, ela vai muito antiga, muito mais antiga do que Egito. Vamos falar de Suméria, que é uma das primeiras civilizações que a gente tem o conhecimento, e esses povos todos falavam sobre a transmigração da alma, né? Que a consciência, ela não, depois da morte do ser material nessa dimensão, ele não acabava, e sim essa consciência ia fluindo aí no universo e tendo outros tipos de experiências. Aí embaixo, por exemplo, vocês estão vendo aí uma figura, né? Uma foto de algumas figuras egípcias, e eles retratando a vida após a morte, né? A passagem, o caminho. Enfim, os egípcios, eles lidavam muito com isso. Inclusive, eles cuidavam das suas múmias, né? Por uma questão da vida após a morte. E tinha todo um ritual de preservação. E eles tinham essa ideia como uma realidade já naquela época para eles, tá? Então, vou ler aqui com vocês, ó. As expressões vida após a morte, além túmulo, pós-vida, ultra-vida e outro mundo referem-se à suposta continuidade da alma, do espírito ou mente de um ser após a morte física. Os principais pontos de vista sobre o além provêm da religião, do esoterismo e da metafísica. Da metafísica, na Grécia, muitos filósofos eles estudavam, né, dentro da metafísica, o que seria o além do material. Então eles estudavam o que seria a substância que define, que constrói o tudo. Né? Qual é a nossa... A outra importância era qual é a importância do ser humano perante o universo, né? E no final, qual deve ser a ciência que gerou isso tudo? Então eles já tinham uma vontade, eles já estudavam muito o que seria o além do que a gente consegue perceber, né? Então essa ideia do pós-morte, ela já é estudada, e por muitas culturas antigas já era colocada como uma verdade conhecida. Certamente por suas experiências, né? E outra fonte, como a gente viu, são as religiões. Então, uma grande parte das religiões, como vocês podem ver aí no diagrama esquerdo, uma boa parte da religião coloca uma dualidade que a gente vê, né? Apesar de a gente ver que a nossa dualidade ela é relativa, mas ela coloca uma dualidade final, né? Uma boa parte das religiões colocam como a vida do homem aqui, essa experiência aqui agora, como meio que um final. Daqui entra no juízo, onde você vai para um lugar que você vai sofrer para sempre, para a eternidade, ou você vai ficar coçando coelho no gramado lindo para sempre, de boa, comendo uvinha do pé. Então são essas duas opções, né? E aceite que você sofrer para sempre é porque o Deus, ou a criação maravilhosa, é boa, é justa, né? Então essa dualidade céu e inferno ainda é vista na maior parte das religiões. E já existem algumas religiões que já colocam uma continuidade cíclica. Essa imagem eu achei interessante. Você vê que um corpo envelhecendo, a morte simbolizada ali por essa caveirinha com espada. Dentro da imagem do infinito, ou seja, um cíclico infinito, e uma mulher ali com um gravetinho na mão, né, representando a vida, ou seja, o nascimento. Então, morte e nascimento no ciclo infinito. Colocando essa ideia das múltiplas vidas, né? Ou seja, que as consciências, elas transmigram, vamos chamar assim, de dimensões
e dentro do tempo elas emergem em novas singularidades dentro daquela faixa vibracional ali da sua dimensão. E continuando aqui, religiões, outra imagem aí também, né? Olhando para essa imagem aqui da esquerda lá atrás, você vê que a pessoa vai crescendo, depois começa a encolher na fase idosa, até falecer, vai para o solo, a caveirinha, onde desses mesmos componentes são formados, né, um novo corpo, ou seja, um novo corpo, os elementos orgânicos que vão para a natureza e da natureza formam um novo ser humano, né, um novo embrião em uma outra mulher, enfim, uma nova experiência de novo, e aí esse ciclo também não termina, né? E aí eu coloquei algumas imagens dentro da nossa cultura aqui local, de religiões que colocam bem essa questão das múltiplas vidas. O budismo fala bastante sobre isso. Existem outras religiões que não dá para citar aqui, que são muitas, eu nem conheço, né? E citei esses dois caras que eu acho que são personalidades bem marcantes na questão das múltiplas vidas. Primeiro eu vou destacar Chico Xavier, que é o seguinte, gente. Quando eu vou conversar sobre Chico Xavier, tem gente que fala, era tudo verdade? Será, Rodrigo? Você acredita que tudo que escreveu e tal? Eu falo, gente, tem uma máxima jornalística, que eu vou citar aqui de novo. Siga o dinheiro. Quando você sente que tem treta, o cara tá mentindo não, com a intenção, vamos seguir o dinheiro. Chico Xavier é um cara que eu tenho o maior respeito por ele, tá? Vou dizer tudo o que ele escreveu estava certo? Não sei. Todo mundo se equivoca. Parece que as pessoas são santas. Não existe santo, não existe aquele perfeição, o puro. Todo mundo erra. Então não sei. Mas o que eu posso dizer de Chico Xavier, acreditei demais no trabalho dele, um trabalho de consolação, de ajudar pessoas, de abrir um pouco a mente das pessoas. E trouxe uma grande realidade e um grande trabalho social. Esse cara ajudou muita gente. Esse cara escreveu centenas e centenas, quase 500 livros, ou mais de 500 livros, não lembro o número exato. E não ficou bilionário nem rico, nem quis esse dinheiro só para ele. Muito pelo contrário, ele era convertido para obras sociais que ele regia ali com sua galera, enfim. O cara muito amado porque amou muita gente, cara. Então, assim, meus aplausos para esse ser humano aí, que um irmão nosso que deu uma lição aqui de humildade. Pô, vamos ajudar, vamos amar e acabou só, né? E foi um grande cara que trouxe muito conhecimento a respeito desse assunto chamado múltiplas vidas, tá? Outro cara que eu vou citar é esse parecendo o Papai Noel aí, essa personalidade marcante, forte, é que é o Valdo Vieira, que por sinal começou no espiritismo com Chico Xavier e em um certo momento ele saiu da vertente espírita e seguiu carreira solo, vamos dizer assim, onde ele criou a conscienciologia, que seria o estudo da consciência, e a projeciologia, o estudo da projeção da consciência fora do corpo, né? Entre uma porrada de estudos, um cara com um trabalho fantástico, com uma personalidade forte. Em alguns vídeos que você assistiu na internet, você vai dizer, pô, que cara arrogante, que cara coisa, mas... certo? Em alguns momentos eu achava que ele exagerava, em outros eu vejo que era um choque que ele fazia, mas um cara também que trouxe um grande discernimento. Enquanto Chico Xavier, eu vejo que ele trabalhou realmente nessa questão de chocar a galera e de ajudar no sentido da consolação. Quantas cartas esse cara, Chico Xavier, não fez para famílias que estavam sofrendo e ficaram melhores e tal. Enfim, quanto trabalho positivo nesse sentido. E quantas pessoas também, o Valdo Vieira não tocou e até hoje os projetos dele, que ainda é vivo, continua ajudando a discernir, a buscar, colocar metodologias na busca do conhecimento de uma maneira diferente, tá? Então são dois caras de bastante respeito e que colocaram com suas devidas propriedades essa realidade, essa consciência das múltiplas vidas. E o Parthenon ali, da Grécia, só ressaltando, né, que lá, muito antigamente, esse assunto sempre já foi colocado, esteve sempre em pauta, desde quase sempre da história da humanidade. E uma grande parcela da população tinha isso como uma questão consciente. A nossa herança ocidental, que devido a grandes mudanças nas religiões, inclusive de modificações na Bíblia, enfim, algumas coisas históricas, é o que o Ocidente ficou meio que foi catequizado sem muito essa visão das múltiplas vidas. Mas ela sempre esteve presente, está na maioria das religiões. E agora vamos soltar aqui alguns casos que elucidam, que possam se tornar evidências para essa questão das múltiplas vidas. Gente,
e tem casos fantásticos. Eu vou citar esse coroa aí. Esse cara gente fina aí. Ele é o Ian Stevenson. Tá? Ele foi um cientista e professor de psiquiatria da Universidade da Virgínia. Um dos mais importantes pesquisadores na temática das experiências espirituais. Gente, esse cara é um cientista. Tá? Esse cara é um cara que fez uma pesquisa fenomenal dentro de todas as metodologias científicas de observação, de pesquisa. Então, um cara da ciência, vamos chamar assim. E ele começou a trabalhar, cara, por dentro da psiquiatria, esse tipo de assunto em cima de relatos, em cima de colocações, né, de pessoas a respeito das múltiplas vidas. E eu citei ele para vocês pesquisarem os trabalhos dele. São trabalhos gigantescos, milhares e milhares de casos relatados, documentados. E eu vou citar aqui duas questões que me chamaram muita atenção. Uma foi dessa jovem indiana, se é que eu vou conseguir ler, Iswarlatas Mishra, algum nome desse jeito, onde essa menina na Índia chamou muita atenção e o Stevenson trabalhou com esse caso. Ela aos 3 anos e meio, olha, criança, com 3 aninhos, para começar a mentir ou querer ganhar dinheiro na sacanagem é complicado. E a grande característica de criança é falar na lata, né? O que ela sente, o que ela está vendo, o que ela pensa, né? Isso é bem sincera. É uma grande tendência. E o que chamou a atenção foi que a criança com 3 anos e meio começou a falar, não, eu já fui, não sei quem, vivi não sei aonde, era assim, 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 aconteceu isso, tal, morri. E começava a falar da vida, outra vida que ela tinha. E aí começaram, os pais, né, ficaram chocados e começaram a divulgar informações essas que chegaram até o Stevenson, que foi para acompanhar. E o detalhe, eles viajaram com a menina, foram em locais que ela citou, e ela acertou. Ela chegou numa vila onde ela disse, e ela não lembrava não só de uma experiência, ela lembrava de umas 2 ou 3, não recordo o número, mas não era só uma. Em uma delas ela disse, eu vivi ali, ó. Aí chegou a encontrar a casa, falava com o pessoal, e fazia isso, falava isso, e todo mundo ficou assombrado, porque ela saiu acertando tudo. E aí ele começou a estudar e ver que, cara, tem muita coisa interessante, porque como é que a menina de 3 anos e meio tá acertando, tá falando com pessoas que ela nunca viu, e acertando o nome de parentes que faziam onde tá isso, onde tá aquilo, outro, né? E outra coisa, dentro desses seus inúmeros casos pesquisados, o que é que chamou a atenção? Nessas pessoas que relatavam uma lembrança, por algum motivo, se recordaram de uma vida passada, ele viu o seguinte, teve um caso mesmo, esse caso que está a imagem embaixo, de um rapaz que disse que na vida passada ele tinha morrido com um tiro de escopeta. Né? E aí ele falou, eu vivi não sei aonde, tal, não sei o quê, e aí começou a dar informações que chegaram até a localidade que ele falou, acharam um cara que foi morto com um tiro de escopeta, certo? E que atingiu todas as descrições que o cara falou. E o detalhe, que o cara, ele tem umas manchas no corpo, bem aí no meio, na divisória dos peitos dele ali, tem umas manchas. E quando ele mapeou as manchas, viu que as manchas casavam de uma forma muito parecida com a imagem, que é essa imagem da direita aqui embaixo, do corpo daquele outro homem que morreu no passado, a marca dos tiros. E aí quando ele colocou, ele viu que casou muito bem. Ele falou, cara, as marcas que você tem aí são muito próximas ou iguais, bem parecidas com os locais dos tiros desse cara que você falou que foi na vida passada. Isso é um exemplo de vários. O trabalho do cara mostra várias correlações dessa. Então você fica já pensando assim, poxa, aqui mais um fato interessante para você ver que a questão da múltiplas experiências dentro de uma consciência que a gente acabou de ver que ela é multidimensional, é uma coisa muito interessante. Tem muito trabalho sério em cima disso, tá? Não só numa questão de crença, muito longe disso, trabalhos científicos sérios para desenvolver essa consciência, esse conhecimento. Outra coisa também interessante é a regressão. Dentro da hipnose, existe a hipnose artística, a hipnose de recreativa, né? Mas a hipnose em si é um poder de sugestão
onde te coloca em um estado alterado de consciência e dentro daquele momento ali você está acessando diretamente seu inconsciente e o seu inconsciente meio que está mandando um pedaço. Então, por uma sugestão, você pode começar a enxergar uma outra realidade. Você pode enxergar isso aqui, uma sugestão pode convencer o inconsciente a me convencer de que isso aqui não é água, que isso aqui que tem aqui dentro agora é um refrigerante, eu vou beber aqui a água e vou sentir o sabor, o sentimento, a percepção do refrigerante, mesmo não sendo refrigerante, porque eu tenho essa memória para isso. Agora tem um detalhe, existe um tipo de regressão, uma hipnose mais profunda, tá? Ou a TVP aí, a terapia de vidas passadas, é um tratamento que é o seguinte, um tratamento colocado em último caso, certo? Eu vou citar aqui algumas coisas da minha particularidade. Uma vez eu trabalhei com uma profissional, né, do ramo aí da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia, e ela trabalhou com uma médica aqui de Salvador, e foi uma das primeiras alunas que na faculdade de medicina aqui da Bahia se graduou com notas, quase nota máxima em todas as matérias. Então a mente é uma monstrinha, né, na medicina. E chegou um momento da vida dela, quando ela começou a trabalhar, que se formou logo depois, ela ia normal, vida normal, mas quando ela ia escrever, ela não conseguia mais escrever em português, ela só escrevia em hieróglifos. Eu vou procurar, eu escaneei esse papel, eu tinha o papel original, pautado, com as redações que ela fez, eu estou procurando esse arquivo ainda, tá? Mas quando eu encontrar eu mostro para vocês. Me cobrem, me lembrem. Mas eram 4 folhas de uma redação, que era Quem Eu Sou, salvo engano o título, que essa terapeuta, né, pediu para ela escrever, então ela tinha o título lá, ela começou, eu sou, assim, eu sou em português, aí começou hierógrafo, com umas imagens em hierógrafo, um símbolo em hierógrafo, 4 páginas. E aí ficaram, ela não podia passar cheque, ela ia fazer compras, o cheque era só hierógrafo. Então ela entrou, começou a achar que estava ficando maluca, obviamente, né? É uma coisa natural. E aí procurou todo tipo de ajuda. Psiquiatria, seu cérebro está normal. Suas taxas estão normais. Neurologia, está tudo normal aí com seu cérebro. Tudo normal, tudo normal, tudo normal. Quando o bicho pegou ela, uma super médica, vamos dizer assim, em termos de conhecimento, ela não tem mais o que fazer na medicina. Vou procurar qualquer coisa. Vai de terreiro ao que for, a budismo, a zen, e caiu na TVP. Terapia de vida passada. Resultado. Ela conseguiu ficar boa. Tá? Ela se curou, ela reparou isso. E o detalhe, mandaram para o Instituto de Letras, aqui da faculdade da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, levaram para estudar, para tentar identificar se ali eram símbolos aleatórios ou se tinha alguma, ou se era alguma linguagem, uma língua, né? E resultado, um relatório, meses depois, veio dizendo que era uma língua morta. Essa língua já existiu no planeta, mas é uma língua morta, que o pessoal não tem tradução dela, mas correlacionaram os símbolos e disseram que existiram. Era mais antigo que hebraico, aramaico, aquela coisa toda. E aí já fica um negócio, poxa, interessante demais, né? E fora isso, o seguinte, existem aqueles casos que numa regressão, a pessoa está fazendo a regressão por quê? TVP é para quê? Às vezes tem um complexo, tem um trauma. Por exemplo, eu conheci um caso, meu vizinho aqui, parente do meu vizinho, que é um cara normal, adulto, ele entrou num estado de estresse, de algum problema de vida, esse estresse que ele tem, que quando disparava o estresse, ele começava de repente a ter alucinações. Só que as alucinações dele eram sempre a mesma. Era leões, onde ele começava a aparecer leão para ir matar ele. Imagina você tá lá numa festa de 15 anos e aí, cara, leão. Loucura, né? E o cara começou a ficar mal. Isso foi piorando. Piorando, a mesma história. Quando você já tentou de tudo, seu cérebro está funcionando normal, vai para qualquer lugar e chegou, por algum motivo, na terapia de vida passada. Resumindo a história, o psicólogo, ou psicóloga ou o terapeuta começou a fazer uma regressão e tentar fazer com que o consciente dele acessasse, Deus sabe aonde, essas informações da sua consciência, de experiências muito antigas que vão além do seu nascimento. Resumindo, olha a história que ele contou. Ele contou que ele viveu uma época em Roma, na Roma antiga, e ele era um soldado. Outra coisa, todo mundo que fala vida passada, eu era um rei, eu fui o cara que espetei Jesus, ou eu não sei o quê. Não. O cara era um soldadinho qualquer lá em Roma.
Ele se viu nesse ambiente, estava lá de boa, né? Jogando umas crianças inocentes lá para as bigas lá matarem, os leões matarem, e a galera, gol, matou, pá, aquela coisa toda. E aí ele disse que rolou uma treta, uma conspiração interna entre o próprio exército, uns caras passaram a perna nele, e resultado, jogaram ele contra os próprios leões. E nisso, quando ele caiu, o choque foi tão grande, e o choque não foi a morte, o choque foi a traição. Aquela traição ficou tão enraizada na mente dele, e ele realmente foi assassinado, né, foi morto pelos leões naquele relato dele. E o que acontece? Essa traição, um estresse que ele passou da vida, linkou com esse contexto, traição, isso gerou um estalo. E é aquela informação daquele HD externo dele, da consciência, começou a vir para o presente e gerou uma interferência muito grande e atrapalhou. Aquela menina da língua lá, hebraica, etc. Tal, ela tinha um processo também incrível, que é o seguinte, ela tinha um processo com trabalho. Ela começou a escrever em hieróglifos e ela estava com problema em trabalhar, ela não conseguia trabalhar. E aí foi feita uma terapia com ela, para ela parar de escrever em hieróglifo, e ela conseguiu. E ela conseguiu, começou a desenvolver seus trabalhos. Que ela tinha se formado com honra, mas não estava conseguindo trabalhar. E aí foram ver que essa questão do trabalho era o que massacrou ela, disparou uma língua que ela tinha na sua memória ancestral, vamos dizer assim, na sua consciência. E qual era o problema? Ela tinha lidado com muitos escravos em uma experiência, e ela viu muito sofrimento, e os escravos eram dela, ela estava tocando terror também. Então, quando ela se viu na posição do trabalho, correlacionou com isso, trouxe um bocado de informação e a vida dela virou um embaraço, né? Mas esses tratamentos, é aquela coisa, você, numa visão muito cética, acreditando ou não, foi a ferramenta necessária que conseguiu tirar essas pessoas da lama, que elas estavam muito mal. E outra questão que a gente pensa em muitas experiências, é aqueles casos que você vê o seguinte, olha aí, por exemplo, esse cidadão chamado Kim Young-yeon, ele frequentou a universidade aos 4 anos. Cara, eu tenho um filho de 6 anos atualmente, estamos em 2018. Meu filho com 4 anos, cara, se ele desenhar um bonequinho, um palito, já tava lindo. O papai já tava aqui, filho! O guri com 4 anos está frequentando a universidade. Aos 15 anos de idade, quando eu estava jogando videogame, o cara já era PhD e tem um dos QIs mais altos do mundo. O cara é um gênio, ele é coreano. Ele já lia, naquela época, japonês. Não minto, ó. Ele já lia japonês, coreano, alemão e inglês com 4 anos. Sabe? É uma coisa monstruosa. E já estava na faculdade. Ou seja, aos 4 anos ele entrou na faculdade já falando o quê? Ó, 1, 2, 4 línguas. Veja aí no seu ciclo de amizades quem que fala 4 idiomas. E com 4 anos. Então, assim, uma coisa monstruosa. E o detalhe, não é só uma criança com um baita QI, uma baita capacidade de armazenar informações. O problema é quando ele já vem com as informações. O guri não teve acesso, não teve contato, não teve nem tempo de conseguir uma habilidade daquela. Como aquelas criancinhas com 2 anos que já nascem. Pela primeira vez, você solta um piano na frente dela, ela faz pim, pim, blá, e tu começa a tocar igual um Mozart da vida. Então, ela não passou por escolas, ela não teve acesso àquilo, não viu ninguém tocar, é muito pequenininho ainda, e já traz uma habilidade, um conhecimento, informações que estavam armazenadas na onde? Tá? Embaixo aí, temos o Akrit Jaswal, se é que está a pronúncia correta, onde em 2000 o Akrit executou seu primeiro procedimento médico em sua casa, com apenas 7 aninhos de idade. Ele cirurgião, operou uma menina de 8 anos com a mão queimada em um incêndio. Ele conseguiu desgrudar os dedos e ela foi capaz de utilizar a mão novamente. Ou seja, o cara, hoje, ele é um pesquisador, um cirurgião, desenvolvendo várias coisas, inclusive tem um crânio, sei lá, tem algumas doenças que ele tá engatilhando aí curas para algumas doenças. É um monstrinho também na área da medicina. E como é que pode, aos 7 anos, você ter um incêndio, você em casa fazer uma cirurgia, cara, na menina, né? Então, da onde veio essa informação? Como ele sabia? Como ele sabia o que fazer, né, aos 7 anos de idade?
Então isso são evidências que a gente chama assim, cara, esse cara trouxe uma informação de onde, né? E a ciência faz o quê? A ciência joga tudo no mesmo lugar, que a gente vai falar daqui a pouco. Tem mais situações aí. Essa bela jovem, o nome dela é Akiane. Tá? E a Akiane, ela ficou muito famosa pelos seus desenhos. Procurem na internet Akiane, tem um site dela que tem todos os desenhos lá, as pinturas, na verdade, que ela faz. Eu só vou dizer o seguinte, aos 5 anos ela estava desenhando aí, ó, esse homem olhando para cima. 5 aninhos. Eu devia ter trazido um desenho de meu filho aqui com 6 anos, para vocês verem o que é um menino de 5 anos ou 6 anos está desenhando. Eu não desenho o que ela desenhava aos 5 anos. Beleza. Só que o detalhe é, olha na esquerda aí, esse quadro se chama O Príncipe da Paz. Olha o que ela pintou. Lá na direita eu coloquei a imagem dela pequenininha, com 8 anos, do lado do quadro, para vocês verem que é um quadro de tinta a óleo bem grande. Olha o que ela pintou aos 8 anos. Gente, 8 aninhos de idade, onde é que ela desenvolveu, como é que ela em 8 anos desenvolveu uma técnica de pintura tão fotorrealista e tão avançada? Olha na imagem que ela está do lado do quadro. Olha o tamanho da menininha, da pivetinha ali. E olha a perfeição, parece que é uma foto, parece que imprimiram, né? O rosto desse homem. E tem uma história muito interessante sobre essa imagem, né? Que ela pequenininha, ela diz que rezando, acho que é a família evangélica, salvo engano, protestante, vamos dizer assim, ela pediu, oh Deus, eu queria tanto pintar o rosto de Jesus. E diz que no outro dia um cara chegou na porta dela e falou assim, olha, eu sei que você pinta, eu queria, né, me colocar como modelo para pintura. Aí ela sorriu e falou assim, eu vou te pintar. E ela falou, eu pintei o rosto de Jesus. Ela pequenininha falando isso. Se era Jesus ou não, eu acho fantástico uma criança com 8 anos de idade já estava fazendo uma obra de arte que você vai aprender aos 10 anos de idade a pintar. Você vai para a escola, vai pintar 1 bilhão de quadros até chegar no nível desse. Então, essa habilidade, onde é que ela estava, né? E onde é que ela estava? A ciência joga tudo aí, ó, no DNA. Tudo está no DNA, tudo no DNA. Gente, o que é o DNA? O DNA é o ácido desoxirribonucleico. Em português, DNA na verdade é ADN, tá? Só que a gente só usa mais a sigla em inglês, que é o DNA. Que é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, que transmitem as características hereditárias de cada ser vivo. Então, vocês podem ver essa estrutura molecular em espiral. Olha a geometria, a galera que já foi no Caminho do Universo pira logo o cabeção com essa geometria aí, ó. Ó o Fibonacci aí dentro do DNA, ó a estrutura espiralada do movimento aí do sistema solar, o movimento dos planetas em relação ao centro da galáxia. Ou seja, essa geometria da vida é fantástica. E está no DNA e está em todo canto. E o DNA é o seguinte, gente. Proteínas vão quebrando aí suas cadeias e ali tem as informações que vão definindo toda a estrutura do seu corpo. Como vai ser o seu corpo, quantidade de célula, do tamanho, desenvolve e tal. É algo surpreendente. Olha, em uma graminha de DNA tem informações que eu acho que encheria a biblioteca de todo o planeta umas milhares de vezes. É muita informação, vocês não fazem ideia das informações que tem em uma quantidade ínfima, né, de DNA que tem no seu corpo. Mas é o seguinte, ela vai carregar todas as características físicas, fenótipas aqui, ó, do seu corpo, certo? E as características mentais, emocionais, né? Elas estão aí. Isso é o que a ciência tenta encontrar e ainda não achou. Lembra que a gente viu falando sobre instinto? O ser humano não achou onde está o instinto, onde estão gravadas essas informações. Né? Que seria a BIOS do computador, aquele componente que define, que sabe tudo que tem no corpo e vai coordenar isso aí. Não sabe onde é que está. Outra coisa que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Já diversos estudos existiram para tentar correlacionar o seguinte. Por exemplo, você pega um homem muito inteligente e uma mulher muito inteligente. E aí os dois, né, têm um filho. Então você pensa, pô, a coisa é genética, os dois muito inteligentes, a probabilidade deles ser muito inteligente. Aí nasce um guri com uma dificuldade muito grande da inteligência. Aí você pensa, poxa, né, a coisa é bem mais complexa. Então hoje a ciência, ela vê que é o seguinte, o nosso intelecto ele é influenciado, geneticamente, influenciado, e muito influenciado pelo meio.
o ambiente que a gente vive, certo? Mas a gente não pode dizer que está tudo na nossa genética. E nem a ciência mesmo ela fala isso. Então vamos continuar aqui, ó. Outra coisa quando a gente falar de DNA, que é essa estrutura maravilhosa, a nossa genética maravilhosa. A gente vê como corpos são, como encontramos sósias, corpos tão parecidos, né? Seres humanos tão parecidos. Olha que interessante. Olha o Nicolas Cage aí. Tem um cara aí no passado remoto que é a cara dele. Aí você pode dizer, pô, isso aí é uma evidência de reencarnação? Vocês lembram a marca de bala e tal? Pode ser, sim, que quando uma consciência vem para outra experiência, ela ainda, na sua consciência, traz uma carga muito grande de informações em relação à sua estrutura que pode induzir ao seu novo genoma a absorver aquele tipo de informação. Ou seja, pode alterar o DNA. Tá? É uma possibilidade. Mas a possibilidade mais evidente é da própria genética falando. Né? Estamos no mesmo planeta, teoricamente a gente é a mesma família, e aí os indivíduos se cruzando, e aí acontece, olha o Schwarzenegger e o sósia negão dele aí, ó, negro. Negão é de boa, viu, gente? Não venha com essa onda de preconceito, não. Negão, brancão, amarelão, é tudo de boa. Lá embaixo tem o Justin Bieber com um sósia ali do lado também do passado, Ed Murphy com um sósia. Sósia não, são idênticos, né? Bem, muito parecidos mesmo do passado. Tem um sósia aí na atualidade do Barack Obama. Tem uma sósia do passado daquela atriz Jennifer Lawrence, eu acho. E uma coisa muito interessante é o seguinte. Vamos falar do presente. Já que a gente há uma tendência natural dos céticos em colocar tudo na questão do DNA, o que seriam os irmãos gêmeos univitelinos? Sabe o que é univitelinos? É quando é um óvulo só que é fecundado por dois espermatozoides. Certo? Minto. Esquece que eu falei. É um núcleo só, um óvulo só, com um espermatozoide só, que ele se divide em dois. Ou seja, os gêmeos univitelinos têm o mesmo DNA. Opa! Mesmo DNA, vão pensar iguais. Aí é que mora o problema. Não pensam iguais, não tem características emotivas, comportamentais, não tem QI, nada disso necessariamente é igual. Então eles estão vendo que existe um percentual de 10 a 50% que eles acreditam que seja de herança genética. O intervalo é totalmente impreciso, mas a maior parte eles acham que é o próprio meio que vai gerar essas diferenças. Mas veja bem, esses caras que estão dentro de um avião são bem parecidos e esses das pontas têm uma diferença. Esse do avião, eu achei fantástico o seguinte, foram dois caras que eles não têm familiaridade nenhuma, eles estavam indo para a Irlanda e sentaram coincidentemente um do lado do outro no avião. E os caras são iguais, são sósias idênticos. E estavam indo para o mesmo lugar, os dois estavam indo para a Irlanda. Terminou virando uma amizade muito grande e para vocês verem o que é a nossa genética, né? E figuraças aí completamente, certamente diferentes um do outro. Mas aqui no cantinho, bem embaixo aqui de onde eu estou, eles são esses dois aqui, que é, você olhando rápido, parece que o cara só com um penteado diferente, né? Ou um pouquinho mais jovem que outro, alguma coisa, mas eles são irmãos idênticos. Parece a mesma pessoa em momentos diferentes, mas são dois irmãos, são idênticos, mesmo DNA, e aí você me diz, são idênticos também em comportamento, maneira de pensar, ou ambos, se são pessoas criadas na mesma casa, recebem educação da mesma forma, estudam no mesmo colégio, tal, mas já nasceram, você vê, desde criancinha, já tem comportamentos completamente diferentes. Então a gente começa a trazer um fato que pode ser uma evidência de que existem alguns traços que não estão no nosso DNA. O DNA cuida de um setor, cuida de um espectro de realidade, ou seja, cuida de informações de um tipo de dimensão. Ou seja, cuida de informações desse planeta aqui, ó. Agora, existem algumas informações, algumas características da consciência que elas são multidimensionais, ou seja, estão além dessa dimensão e continuam vindo com a gente carregando e a gente acessando, tá? E trazem algumas características. Isso está sendo estudado e a gente já está evidenciando de que o caminho até o momento que é mais coerente e plausível é esse. Então, gente, hoje foi só a viagem do conhecimento continua, uma introdução só às múltiplas vidas. E nas últimas aulas
nível, a gente já vai lidar um pouco melhor com essa informação, tá bom? Com essa perspectiva de realidade. Então valeu, gente. Abração e até a próxima aula, hein? Tchau, tchau.